Olá, outra semana, outra oportunidade que nós temos de aprendermos mais acerca das coisas do nosso Senhor. Eu te convido a que você fique uns minutos mais comigo. Eu gostaria muito de compartilhar com o teu coração um texto da palavra do nosso Senhor que está em João, capítulo de número 17, versículo de número 3, palavra do Evangelho, conforme recebemos de João, inspirado pelo Espírito, que nos diz: "E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Nós vivemos em tempos em que as pessoas querem buscar a Deus à sua própria maneira, de acordo com a sua vontade, de acordo com seus costumes, em suma, de acordo com a sua própria maneira. Cada um diz: eu busco a Deus do meu jeito, eu adoro a Deus do meu jeito, eu sirvo a Deus do meu jeito, eu creio em Deus à minha maneira. Quando, na verdade, nós deveríamos aprender a buscar a Deus não do nosso jeito, não da nossa maneira, senão em acordo com a maneira de Deus, de acordo com a revelação desse Deus em nosso favor. Eu não busco a Deus da minha maneira, eu busco a Deus de acordo com a maneira dele, de acordo com o jeito de Deus. Mas como? Qual que é o jeito de Deus? A Bíblia é clara quando nos diz, nesta oração sacerdotal de Jesus, que existe apenas um Deus verdadeiro. Parece demais para a tua cabeça. Pensando em um mundo onde há uma profusão de deuses, alguns semelhantes à criatura, não ao Criador, alguns que tomam forma de criatura, outros que adoram ao sol, à lua, às estrelas, outros que adoram algum tipo de Deus com a forma humana, outros que adoram a homens que viveram aqui, e não tão somente ao Deus encarnado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Uns buscam a Deus de uma maneira, outros buscam a Deus de outra maneira, e eu te digo, isso não está correto. A maneira correta de buscar a Deus, e assim eu creio do mais profundo do meu coração, não é de acordo com a minha maneira como homem, é de acordo com a maneira do Deus que se revela ao nosso coração. Veja a oração sacerdotal de Jesus. Jesus Cristo orava pelos seus discípulos nesse texto. Os discípulos estavam muito ansiosos porque Jesus Cristo já preparava o coração deles. Vou para junto do Pai. O Senhor mesmo já alertava aos discípulos de que haveria de morrer na cruz, derramar o seu sangue em nosso favor. O Senhor que depois ressuscitou, venceu a morte, ascendeu aos céus, intercede por nós, intercessor, mediador, o único. Não existe outro, advogado, paráclitos, como se dizem na Bíblia, é o nosso Senhor Jesus. E a Bíblia aqui nos diz, nesta oração do Senhor, enquanto os discípulos estão ansiosos, o Senhor começa a orar e interceder por nós. Todo o capítulo de João, 17 de João. E ali há uma linda oração do Senhor. E no começo da oração, o Senhor disse: "E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." O único Deus verdadeiro. Não existe outro. Eu não busco esse Deus à minha maneira. Eu busco a maneira dele. Primeiro porque eu o busco, porque ele me buscou primeiro. Não fui eu quem o encontrei. Foi ele quem me encontrou. Eu, pecador, aflito, morto nos meus delitos e pecados, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, afastado da graça de Deus, Romanos, capítulo de número 3, pecador, aquele que necessitava da graça do nosso Senhor, reconhecendo que eu, morto nos meus delitos, não podia buscar a Deus por mim mesmo, e o Senhor veio ao meu encontro. A maneira de Deus principia deste jeito. É o Senhor quem nos encontra. É Ele quem vem ao nosso encontro. É este Deus verdadeiro que se revela a nós, tão somente aqui no versículo 3 nos diz, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Dessa maneira, como o Senhor me encontrou, o busco dia a dia para dar glória a Ele. Toda glória é exclusiva ao Senhor. Todas as vezes que a pessoa busca a Deus à sua própria maneira, ele o está fazendo para que a glória seja dele, do homem,
e não de Deus. Todas as vezes que você olhar uma pessoa e ver que ele quer a glória para si, é porque ele está buscando a Deus à sua própria maneira e não a maneira de Deus. Porque todas as vezes que buscamos a Deus à maneira dele, glorificamos a ele e tão somente a ele. O Senhor continua orando aqui por nós. E o Senhor diz que nós deveríamos ser um entre nós, como igreja de Cristo, e um com ele. O Senhor, tal qual ele, o Filho, era um com o Pai. A Bíblia nos diz que nós devemos aprender a ter essa relação com Deus, à maneira dele. E isso através da santificação. O Senhor aqui ora, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como eu sei como me relacionar com esse Deus verdadeiro? Não a minha maneira, senão a maneira dele. Através das Escrituras Sagradas, aquilo que cremos do mais profundo do nosso coração, que é a palavra de Deus revelada a nós. Ainda que alguns tentam dizer que esse livro aqui é um livro que surgiu do povo de Deus, nós, cristãos, evangélicos, reformados, protestantes, cremos que não veio este livro do homem, ainda que homens han sido usados por Deus, inspirados pelo Espírito para escrever esse texto, mas ele veio não da igreja, senão para a igreja, para o povo de Deus, como uma palavra revelada do alto ao nosso coração, palavra de verdade, para santificar a nossa vida. Não existe relação com Deus, a minha maneira que não seja sem santificação. Se é a minha maneira, eu não estou visando, buscando anular o meu pecado, santificar-me, mortificar a minha carne, viver para a glória de Deus, viver de acordo com a palavra do Senhor. Eu passo a ser condizente com o meu pecado, eu passo a ser tolerante com o meu pecado, porque eu quero viver a minha relação com Deus à minha maneira. Mas quando eu olho as Escrituras Sagradas e vejo que eu não posso me orgulhar do meu pecado, senão eu devo confessar e deixar o meu pecado tal qual ensina esse livro, para que eu viva uma vida agradável aos olhos do Senhor, daí eu entendo que a partir da palavra do Senhor eu sou santificado. Não existe maneira de viver uma vida relacionando-se com Deus sem essa santificação. Fé, sem a qual ninguém verá a Deus. Entenda, não busque a Deus mais à tua maneira. Nessa semana, aprenda do Senhor. Aprenda a buscar a Ele, não de acordo com a sua maneira, senão de acordo com a maneira de Deus. Que Deus nos ajude, que assim seja, no nome dEle, Jesus o nosso Senhor. Amém.